Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, líder do nosso ecossistema Indiana. Hoje estamos aqui com um episódio do Confia, né? No nosso conceito Líder Pod, lembra? Acolhe, inspira, confia. Estamos no terceiro. Só relembrando aqui, então, o que é o conceito, né, do Confia. Confiamos nas pessoas, promovendo autonomia e protagonismo para performarem. Então, vocês imaginam já a importância que a gente tem desse pilar. Ká, como bom. você tá? Tô bem, feliz de estar aqui. Fazia tempo que a gente não gravava, porque a última vez que a gente antecipou tanto as gravações. É verdade. Que a gente ficou um tempo, então muito bom estar aqui. Eu acho que até para quem acompanha a gente do Líder Pod, estamos num estúdio novo. Então estamos aí pertinho da Iandé, aqui na Santo Amaro. Então, estúdio novo para o nosso Líder Pod. É isso aí. E aí é muito interessante, porque quando a gente... e a gente falou isso em todos os episódios, né? Cada palavra tem muito senso comum, ele é muito amplo. Aqui a gente está olhando especificamente no que a gente vê o papel do líder. Né? Então, relação de confiança, se você for abranger, às vezes cai até quase no acolhe, né? Do que exatamente no confiar. Aqui especificamente a gente está falando de promover a autonomia e o protagonismo. Principalmente num cenário de empresas que a gente vive, né? Então, todas as nossas startups são muito velozes, a gente olha muitos temas numa estrutura enxuta, tem muita coisa que a gente precisa realizar. E se o líder não confiar no time para dar, não só dar essa autonomia, porque a gente vai falar um pouquinho de dar autonomia e estimular a autonomia, mas para estimular essa autonomia e protagonismo, as coisas não andam na velocidade que a gente precisa. Por isso que é tão importante para a gente o líder confiar no time. Mas confiar não é tão simples, né? É isso. Como é que faz isso? Como que a gente confia para extrair o melhor das pessoas? Como que a gente não cai no microgerenciamento ou em delargar as coisas? Bom, muito bom. É um pouco isso que a gente vai trazer aqui, né? Até antes, acho que de a gente entrar, a gente podia se aprofundar no que é esse confia, né? Do estimular o protagonismo. Mas vamos se aprofundar. Então, o que é o confia? Estimula a autonomia, alinha e direciona. Então, não é o delargar, a gente vai falar o que não é, mas o líder, ele alinha e direciona, deixa que o time traz o como, né? Porque aí você consegue desenvolver as pessoas nessa trajetória. Ele considera a capacidade de cada um. Eu delego, né? Eu dou autonomia para todo mundo, mas tem gente que você tem que estar mais próximo, você tem que direcionar. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Então, ele considera a maturidade e o momento de cada um para cada assunto. E ele evolui junto com os erros, porque não dá para você falar de autonomia sem falar também em erros, em aprendizagens, né? Em aprender e testar. É isso. E não só o time errar, mas você errar junto para que você consiga se desenvolver assim como liderança também, né? Exato. Acho que são os dois lados. Ká, ponto importante aqui. Os 3 primeiros pontos que você comentou, acho que eles abrangem bastante o conceito que existe já no mercado de liderança situacional. Não sim. é? Aquele velho conceito, né? O velho conceito de 69. Na época industrial, quando começou a Revolução Industrial. Não, eu acho que não tem, acho que é um termo mais antigo de liderança do que liderança situacional, né? Apesar de ser antigo e tem muita coisa moderna que a gente vai pegando de conceito, quando a gente olha exatamente o conceito de liderança situacional, ele continua a ser muito atual, né? Porque ele olha não só a pessoa naquela situação, mas o tema que ela precisa entregar. Isso é super importante. Então, vamos falar um pouquinho do que é. Então, a liderança situacional, ela olha o grau de maturidade da pessoa em 2 aspectos. Se ela conhece e se ela tem a motivação para. Então, quando a gente pega um assunto, né? A pessoa precisa entregar um assunto. Ela conhece, já domina esse assunto e ela gosta de trabalhar nesse assunto, você pode, como líder, delegar mais. Se ela não conhece, obviamente, você vai precisar estar mais próximo dela, né? Então, ele fala de 4 níveis. O nível 1 é quando a pessoa não sabe,
ela não sabe nada sobre aquele assunto e ela não gosta. Isso vai precisar de um direcionamento maior. Então, a posição do líder é direcionar a pessoa, porque ela precisa aprender a fazer e entender também a importância daquela atividade no nosso cenário para trabalhar a motivação. Então, a proximidade, o tempo investido que você vai precisar, líder, ter com aquela pessoa naquela atividade é muito maior. O segundo nível é a pessoa não sabe, mas ela quer muito fazer. Ela tem a motivação para fazer, mas ela não sabe, às vezes não sabe nem por onde começar. Um assunto completamente novo. O líder vai precisar orientar. Então, a orientação vai ser principal nessa fase. Então, muitas vezes você vai precisar entender, olha, começa por aqui. Anda um pouquinho, a gente faz esse checkpoint, vê os caminhos, você vai fazendo a trajetória com ela, muito alinhado no primeiro nível de maturidade, mas sem precisar entrar tanto na questão da motivação, né? No entendimento da importância daquela atividade. O terceiro nível já ela sabe, mas ela não quer, tem muito isso, né? A pessoa sabe, ela já faz super bem, ai, mas não é uma atividade que gosta, tal, então... Você, líder, vai precisar de apoio. Você não vai precisar tanto nem direcionar, nem orientar, mas dar esse apoio até para a pessoa não diminuir a velocidade, né? Não perder a motivação naquele assunto. Então, é mais um apoio. Mas ela já sabe caminhar sozinha e você vai precisar apoiar ela nisso. O quarto, que é o melhor dos mundos, né? Que a pessoa sabe e ela gosta de fazer. Então, aí sim que vem a questão de delegar a atividade, porque ela já domina aquele assunto, ela já sabe os caminhos que ela vai conseguir seguir com aquele assunto, e você vai entrar justamente para fazer um checkpoint, ou para fazer uma análise, né, para ver se ela se tá batendo as informações, ou se a entrega faz sentido, então realmente num processo de delegar. O importante aqui, né, Nick, é saber o quanto a pessoa tem... cada pessoa tem uma maturidade diferente. Você já teve até alguém do seu time com maturidades diferentes? Ela é muito boa no nível 4. Então, para fazer uma atividade, já fez, já domina, já faz sozinha. Mas quando ela pegou uma atividade nova, para essa atividade você precisou se aproximar mais dela. Já passei por isso e acho que... Não tem como não passar, né? Não tem como não passar, porque eu acho que eu também já tive nesse lugar. Sim. Né? E eu acho que o apoio do líder é fundamental para a gente conseguir desenvolver assuntos novos. Isso é muito sobre desenvolvimento, né? Então, eu acho que é bom até, porque a gente consegue se desenvolver enquanto liderança também, olhando as diferentes situações, né? A gente tem uma história... falando boa. sobre liderança situacional. Chamamos o Adriano, que é da iHub. Vamos ver um pouquinho da história dele. Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Adriano Mansur, sou responsável pela área de operações de dados e cadastro da iHub. O que eu queria compartilhar com vocês aqui é um pouquinho sobre a liderança situacional. Quando eu comecei a trabalhar, eu sempre observava os líderes que eu tinha contato, os líderes dos colegas de trabalho, e eu pensava, qual o tipo de líder que eu, Adriano, quero ser quando chegar a minha vez de ser líder? E aí, com o passar dos tempos e a minha experiência na jornada que eu tive, eu observei e aprendi que, na verdade, a liderança ela não tem um método, um jeito, um perfil único e engessado. Ela tem que ser, como o próprio conceito diz ali, liderança situacional, né? Então, ela vai depender da situação e do grau de maturidade de cada um dos seus liderados, dos seus colaboradores. Hoje, por exemplo, dentro da iHub, eu tenho um desafio que é liderar a Squad. A Squad nada mais é do que diversas pessoas de diversas áreas, então é algo multidisciplinar, com diversos níveis hierárquicos, de graus de maturidade diferentes. Então, para mim ser um bom líder ali e trazer o melhor daquela equipe, para cada tipo de perfil, para cada tipo de pessoa, para cada tipo de situação, o momento daquela pessoa, o momento daquela equipe, eu tenho que migrar o meu perfil de liderança. Então, algumas vezes eu tenho que ser aquele líder que tem que estar mais próximo e direcionar, explicando passo a passo o que a pessoa precisa fazer. E em outros momentos,
eu vou ter que ser aquele líder que, cara, a pessoa conhece super bem aquele assunto e eu não preciso explicar no detalhe. Então eu vou falar, eu preciso disso para esse prazo. Então é um pouquinho da minha experiência aí da liderança situacional aqui dentro da própria empresa. Valeu, gente. Obrigado. Muito bom. Valeu, Adriano. É muito bom ouvir ele, porque eu acho que não tem desafio maior para o líder do que falar de liderança situacional numa squad. Né? A squad ela é muito multidisciplinar e muitas vezes para você entregar um problema, você cria uma squad e tem pessoas que você está acabando de conhecer lá, até para entender esse nível de maturidade de cada pessoa em cada assunto para fazer a entrega. Então, e ele falou uma palavra super legal dessa questão de proximidade, né? De entender realmente esse nível de maturidade de cada um. Mas eu acho que tem um desafio muito grande para o líder liderar uma squad. Porque quando você domina o assunto, é muito fácil até você direcionar, orientar, né, e apoiar. Agora, para uma squad que tem pessoas muito técnicas, inclusive que elas vão também te ensinar bastante, tem um desafio grande aí de entender em que momento tá cada pessoa. Boa, Ká. Tem essa questão da multidisciplinaridade, né, da squad, que é um desafio. E você falando, e o Adriano falando, né, eu acho que tem esses dois cenários bem interessantes, assim, que é o cenário, numa mesma cadeira, né, com um tema novo eu consigo ter uma situação, então eu vou liderar de uma determinada forma, para a mesma pessoa. E quando a gente tem diferentes pessoas dentro do time, né? Então a gente precisa olhar tanto a situação da pessoa quanto a situação do time, né? E tem até, inclusive, na squad, né? Sempre quando tem o formato da squad, tem os chapters, né? Os chapters que são os líderes técnicos, né? Que eles estão ali para apoiar justamente para essa complexidade de liderança. Então, muitas vezes um cara que tem um conhecimento técnico, né, nesse time multidisciplinar, muitas vezes o chapter vai também conseguir apoiar em algum assunto específico, técnico, que até direcionando mais do que o líder da squad que tá entregando todo, né? Cara, isso é muito interessante, porque assim, eu acho que já é meio que senso comum, ou líderes que estão se desenvolvendo, de pensar que você precisa saber de tudo para poder, né, conseguir gerenciar pessoas que têm essa expertise. Então, não é assim. É isso? É a primeira premissa, né? Principalmente, eu acho, quando a gente olha os desafios até para o primeiro nível de liderança, a maior angústia é essa. Eu domino tanto esse assunto, e aí quando eu viro líder, eu preciso que o outro domine um assunto que me fez ter sucesso até aqui. E além disso, vão surgir outros assuntos que eu não domino. E aí vem a síndrome do impostor, aí vem mil coisas. Mas quando a gente olha, né, o pipe do Rancharan, né, quanto mais você cresce, mais líder funcional, mais líder de área, mais um olhar abrangente, amplo, você vai ter na organização e nos assuntos, e menos específico e técnico. Você não vai dominar todos os assuntos tecnicamente para isso. E aí que vem o desafio de como você, então, identifica um assunto que você não conhece, qual que é o nível de maturidade do teu time? É isso? Essa é uma boa pergunta. Mas vendo assim um pouquinho da própria liderança situacional, né? Eles falam que existem pilares fundamentais para que a gente consiga trabalhar essa liderança situacional, que a gente consiga desenvolver, né? A primeira é a questão do diagnóstico, né? Não dá para você ter qualquer tipo de ação se você não fizer um bom diagnóstico, entender qual que é onde você está pisando. Né? E o diagnóstico, até para assuntos que o líder não domina, ele tem que ser feito em conjunto. Então, quando você senta com a pessoa e entende, olha, a gente precisa entregar isso. Esse é o projeto, esse é o desafio que a gente tem na mão. Que caminho, você pode perguntar para a pessoa, que caminho que você vai seguir? Quais são as etapas? Eu gosto muito até Eu gosto muito da mentalidade, da metodologia de projeto, né? Quais são as etapas que a gente vai precisar seguir, que você vê que a gente precisa para entregar? E aí você logo vai ver se a pessoa
tem ou não conhecimento, entende, você com o seu olhar fala, puxa, não sei se esse é o melhor caminho, ou vamos seguir esse caminho, vamos fazer um checkpoint, vamos compartilhar com outras pessoas para ver se a gente precisa redirecionar o caminho. Então, esse diagnóstico, ele é muito importante que seja feito em conjunto, né, com a pessoa. Principalmente se você não conhece ela, claro, né? É isso. E aí, junto, já puxando o gancho, tem o segundo pilar, que é a adaptação, né? Que é a partir desse diagnóstico em conjunto, né? Muitas vezes, quando você não tem essa expertise técnica da posição, você precisa se adaptar para determinada situação, né? Entender qual que é o melhor caminho juntos para poder resolver aquela questão, né? Outra coisa que existe, que é o terceiro pilar, né? Que ele traz, é a parte de comunicação e influência, né? Que eu acho que sem essas duas coisas juntas, você não consegue ter uma boa relação para conseguir trabalhar em cima desse desafio. Até para direcionar também, né? E apoiar a pessoa nisso, né? Exato, exatamente. E aí um quarto que é a questão da performance, né? A gente precisa também considerar a performance na hora que você está trabalhando as situações. Tá caminhando, né? Ela tá caminhando. E é engraçado essa questão de performance, porque também num olhar de quando você domina o assunto, né? Porque a gente cresce, né? Principalmente o primeiro nível de liderança, a gente entregou pra caramba. Aí a gente cresce, só que quem vai entregar vai ser outras pessoas. A gente tem que fazer outros entregarem. E tem coisa que você fala, nossa, isso eu faço em um dia, eu faço isso. E de repente a pessoa tá levando 2 dias, 3 dias, né? E aí dá aquele impulso, né? Então tá bom, deixa eu lá fazer esse negócio. Eu faço mais rápido. Exato. E como que a gente não cai nisso? Não, na verdade o que a gente mais cai é nisso, né? Quando você vai falar, por que eu que tô fazendo isso? E não a pessoa, né? Ou como que você consegue apoiar a pessoa também nessa velocidade? E não é de uma hora para outra, né, gente, que a gente impulsiona a performance, mas você fala, que caminho que você fez? Por que você demorou tanto? Deixa eu entender por onde você navegou, porque poderia ser algo mais rápido, né? Como é que foi isso? E aí você consegue identificar e desenvolver, né? O desenvolvimento tá aí da pessoa, é o quanto você consegue. E tem outras coisas também que você fala, nossa, eu demoraria mais tempo e essa pessoa fez tão rápido, né? Então, e pode ser que é uma habilidade específica também, e você identificar isso, você consegue também potencializar ela nisso, até para outros assuntos similares àquele. Talvez ela tenha um nível de maturidade maior do que até você imaginava que ela teria. Por isso que é tão importante também olhar a performance. Maravilha. Então, esses itens para a gente se desenvolver como líder em liderança situacional é super importante. Super. Você falou um ponto que eu achei super relevante trazer aqui, nessa questão de, deixa eu entender então, por que ela tá demorando tanto, ou, né? Direcionar. Só que também é fácil a gente cair num microgerenciamento, né? Quando isso acontece. Sim. Como que a gente separa isso, assim? Como que a gente não cai nesse desafio de microgerenciar a pessoa, ao invés de você impulsionar ela para poder entregar de uma forma melhor, né? E o microgerenciamento, é engraçado que logo nos remete a gente a uma falta de confiança, né? Não confio tanto nela. Então, será que ela fez? Mas não fez. Mas será que ela checou isso? Será que ela não checou? Será que é... E para alguns assuntos que são importantes, a gente vai precisar entrar. E é importante a pessoa entender, olha, esse assunto, ele tem um impacto muito grande no negócio. Então, se eu não entrar nele a fundo, é quase uma irresponsabilidade, né? O que eu acho que a gente precisa pesar é onde a gente precisa entrar, onde não, dado esse nível de maturidade. Porque também tem muita gente que olha e fala, não, eu já domino esse assunto. E ela também não tem uma autopercepção que ela ainda não tá no nível 4 de maturidade, ainda tem caminhos que ela precisa seguir. Ela já tá no 3, mas ela ainda precisa de apoio nisso. E às vezes a pessoa sente que tá microgerenciando sem perceber, sem ter essa autopercepção no que ela precisa de ajuda e o que não. Que aí vem o feedback, né? E a abertura pra gente colocar isso na mesa e trocar. Então, o microgerenciamento, eu acho que a gente como líder, a gente precisa refletir
se tem um lance de confiar, né? Se falta ainda essa questão de confiar, se o outro está entendendo por que a gente está entrando tanto no assunto e por que é importante a gente olhar detalhe, porque é muito importante a gente se aprofundar como líder, olhar detalhes, senão também a gente fica sempre na superficialidade e a gente não consegue... E tem um impacto, né, disso na nossa entrega, principalmente no nosso negócio, que a gente está construindo uma empresa e a gente precisa construir uma empresa que pare em pé, um edifício que não caia. Então, a gente olhar realmente o que impacta e entrar é super importante. E a gente ter essa conversa clara e transparente de feedback. Olha, para esse assunto eu te vejo que você ainda precisa de mais apoio do que você imagina. Então a gente vai precisar ter reuniões mais frequentes, eu vou precisar acompanhar mais do que você gostaria. E ter essa conversa clara. O que eu gosto até nessa questão, vou puxar a questão do promover e estimular a autonomia. Porque o que a gente faz como impulso? A gente já faz, a gente como líder marca as checkpoints, a gente como líder fica lá nos nossos to-do lists, preciso ver se está rodando, preciso ver aquilo. E eu acho que quando você promove e estimula a autonomia, você fala, olha, esse projeto é seu. Né? Você já está no nível 3 e 4, você já domina isso. Coloque na minha agenda, né? Coloca nesse projeto, ou nessa entrega, os momentos que eu também vou precisar entrar. E deixar a pessoa pensar, puxa, peraí, para esse assunto eu vou caminhar um pouco. Eu acho que já é bom eu falar com a Karina, porque pode ser que ela tenha outras visões, e se eu precisar mudar alguma coisa, tem tempo, né? Para eu mudar. Para outra, eu falo, nossa, isso já é mais rotineiro. Eu já faço isso todo mês, né? Tem entregas que você faz isso com mais rotina. Então, eu vou acionar menos, já vou mostrar na etapa final. Isso é estimular a autonomia e promover o protagonismo. Porque senão, as pessoas sempre estão esperando, mas o meu líder, ele que não puxou a agenda comigo. E a gente tem que estimular a pessoa a puxar a agenda com a gente. Obviamente que aí não é delargar, é a gente olhar e falar, opa, peraí, esse assunto, ela errou aqui nessa autonomia. Você não tá vendo uma movimentação, negócio ou ela esqueceu, ou ela esqueceu, ou tá com autonomia demais e a gente precisa ajustar. Mas eu acho que esse estímulo e esse desenvolvimento é muito importante na carreira, porque cada vez mais, e eu acho que a gente cresceu, eu principalmente cresci um pouco nesse ambiente, que você olha as pessoas não de forma adulta, né? Parece uma criança. Então, vai lá no treinamento, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro, você obriga a pessoa, senão ninguém faz nada, né? Então, estímulo, por isso que depois ficou muito falada a palavra protagonista, né? Autonomia. Porque quase você trata as pessoas como na escola. Tem que estudar para fazer a prova, né? Tem que entregar essa lição. E aí a gente trata as pessoas como crianças, né? Então, quando você realmente dá essa autonomia, a pessoa que vai também coordenar quando você entra também nisso. Nossa, Ká, um ótimo paralelo que você trouxe. Eu fiquei só pensando aqui no que você tá falando de protagonismo, de autonomia. Me vem muito a questão de atitude de dono, né? Total. Porque não adianta só você ter esse sentimento, né? E tocar as coisas. Você precisa estimular essa atitude também nas pessoas, né? Tem um lance que eu li relacionado à questão da diferença entre uma responsabilidade, então a pessoa sabe que ela é responsável por isso, e um sentimento de... Eu não gosto muito dessa frasezinha, mas eu acho que remete um pouco a esse sentimento de posse, né? De, pô, isso é meu, então eu preciso cuidar, preciso olhar no detalhe, só vai andar se eu olhar, né? Exato. Então... Só vai ficar bom se eu olhar, né? Tem esse lance do melhor, né? De você entregar o seu melhor para aquilo. Exatamente. E o que dá pra gente ver muito é que as pessoas, elas se sentem responsáveis por aquilo que elas cuidam. Mas talvez essa responsabilidade, ela cai muito mais num sentido de uma pressão ou de uma obrigação que ela precisa fazer, diferente de uma atitude de dono mesmo,
que ela verdadeiramente quer que isso vá para frente, né? Que ela é estimulada, ela sente esse estímulo a entregar, né? Então, acho que a atitude de dono, aqui quando a gente fala sobre confiança, é um ponto super importante, né? Principalmente quando nessa visão de autonomia, né? Que a gente traz. E principalmente, claro, né? Quando a pessoa tá... Acho que independente dos níveis, né, situacionais. Eu ia falar principalmente no nível 4, né? Claro que a pessoa tem uma maturidade maior e ela vai gerenciar melhor, né, os projetos ou as tarefas que ela cuida, mas mesmo a pessoa que tem um nível de maturidade menor naquela ação, porque se ela tiver essa consciência que ela precisa também de mais apoio, ela vai gerenciar isso para caminhar e entregar o que ela precisa e te acionar e te puxar para a agenda. Mas eu acho que esse é o melhor aprendizado, porque independente do nível, né, do analista júnior, né, aos diretores, você promover e provocar essa autonomia, esse protagonismo, para ela realmente perceber, cada pessoa perceber o seu nível de maturidade e quando pedir ajuda, quando dá para caminhar sozinho, é a melhor lição. Vai te ajudar em todos os desafios da sua carreira. Né? É complexo. Claro. Não é super fácil, assim, e acho que nada do que a gente tá falando aqui é super fácil de aplicar, né? Antes fosse assim, leia o livro Liderança Situacional e pronto. E durma tranquilo. É seu remedinho. Não, existe um desenvolvimento aí super importante, né? E o desafio maior é que não tem nada relacionado ao cargo da pessoa. Porque um analista júnior pode estar no nível de maturidade 4 para algumas atividades, e um analista sênior poderia estar num grau de atividade 1 para outras atividades. Então, essa é a complexidade. Essa proximidade é importante, né? Essa percepção, o próprio pilar da comunicação, né? Então, tudo isso para poder desenvolver a liderança situacional, e acho que é super importante. Sabe um ponto que eu queria entrar agora? Podemos entrar? Podemos entrar, vamos lá. Tem uma parte que a gente também fala dentro do pilar, né, do Confia, que é ser sobre errar junto e aprender junto, né? Eu acho que todo mundo é meio que avesso a erro, né? Quem é que gosta de errar? Que a gente não é gostoso. Nossa, é super desconfortável, né? Só que o erro... ao papo. Mas, gente, é verdade esse bilhete. O erro, ele é super importante pra gente se desenvolver, pra inovar, né? Tem até uma frase que, quem nunca errou, nunca inovou, algo no sentido, se desenvolveu, ou a pessoa não se desenvolve, sabe? Tem uma professora de Harvard, tem uma colinha aqui, gente, porque o nome dela é difícil, tá? O nome dela é Amy Edmondson. Ela é uma professora de Harvard, que ela fala que o erro, ele não é uma coisa simples, não existe uma forma apenas de errar. Tem vários tipos de erro, né? Exato. Vamos falar um pouquinho sobre isso? O que você vê sobre... Como que você enxerga o erro? Olha, como você falou, dá até um desconforto, né? Porque não é... Eu acho que o mais importante é a gente... saber no que a gente tá errando. Você vai falar aí dos tipos, né, de erro, que eu vou deixar com você o conceito. Eu acho que o erro maior é quando são coisas que a gente domina e erra, porque aí foi alguma negligência, né, que a gente fez, ou por investimento de tempo, um olhar não cuidadoso. Agora, quando a gente erra testando outras possibilidades... eu acho isso muito rico. E o mais importante é corrigir rápido. Então, poxa, já vimos que para esse caminho não foi. A gente precisa mudar a rota e a gente consegue fazer isso de forma rápida, sem um impacto grande no mercado, no negócio. Quais são os tipos de erro que ela fala? Vou te falar que tem 3 tipos de erro aqui na minha colinha, tá bom, gente? Então, o primeiro aqui, ela fala sobre erros evitáveis em operações previsíveis, que é um pouco disso que você acabou de comentar, né? É o erro ruim. É o erro que, você já faz,
você já domina aquilo, mas ele aconteceu ou por algum desvio, distração, falta de qualificação, ela traz um pouco dessa sensação, né? Tem o segundo erro, que são os erros evitáveis em sistemas complexos. E aqui ele acontece muito relacionado à imprevisibilidade das situações, né? Sim. E aí tem os erros inteligentes na fronteira entre o conhecido e a inovação, que é aquele erro que, na verdade, ele é um erro benéfico, né? É o tipo de erro que a gente, na verdade, pode até estimular quando a gente fala sobre inovação, né? Quando a gente fala sobre ter agilidade, sobre inovar. É que tem o lance do se arriscar, né? Atrelado, Exato. de você conseguir se arriscar e às vezes até no erro surgem novas soluções. Uhum. Que se você não tivesse testado, você não teria a possibilidade de ver outras soluções surgindo para daí sim você conseguir acertar e seguir uma solução diferente. Você lembra de alguma situação de erro, assim, que você teve, que você evoluiu junto com o time em relação a esse erro? Ótima pergunta, assim, eu acho que refletindo, e é engraçado como me vem bastante situações no cenário que a gente tá, porque a gente tá construindo, né, e quando eu entrei no fundo indiano, tinha muita construção diária, de processo. Eu acho que a primeira vez que a gente implementou o ciclo de performance em uma das empresas, a gente fez de uma forma bem simples, porque no mercado e dentro do mundo de RH, a gente começou a questionar todo o ciclo de performance, né? Demora muito tempo, é muito complexo, é muito profundo, qual que é o outcome disso, o que você tira disso. E aí a gente simplificou, a gente falou, vamos testar uma forma simples, né? E um jeito um pouco mais simples. E o que eu senti é que a gente foi para uma simplicidade demais. E hoje eu vejo a gente evoluindo nesse processo de falar, não, tem algumas coisas que a gente tem que passar, que a gente precisa olhar as pessoas para ter um olhar mais holístico, para se aprofundar no desenvolvimento dela, para se aprofundar, em carreira. Então, não dá para ser tão simples, eu acho que também não dá para ser tão complexo como muitas organizações fazem. E acho que a gente está agora acertando um pouco mais a mão. Sempre é um processo de evolução. Mas a gente logo testou o simples e falou, não é tão por aí. Vamos evoluir e melhorar, né, o processo. Acho Esse que é um ótimo exemplo, Ká. O que me traz um pouco também lendo sobre, a gente vê vários cases, assim, né, falando sobre essa questão de uma cultura do erro, e uma empresa, e eu acho que é um pouco assim, meio processo normal, assim, de projeto, né, quando você tem mentalidade de projeto, que você trabalha o início, o meio e o fim. Uma boa prática que eles trazem para poder mitigar esse erro é essa questão de você, depois que entregou, vamos fazer uma reunião e vamos ver aquilo que deu certo, aquilo que deu errado, para que você consiga mitigar qualquer erro pro futuro. Esse ritual, né, de parar e falar o que poderia ser melhor, né? A própria metodologia ágil traz muito, né, na retro, na review, o que a gente poderia ter feito diferente e o que foi bom. Eu acho que é aí que vem, porque muitas vezes a gente erra sem perceber, né? E é aí que vem e fala, puxa, nisso acho que a gente poderia acertar, ou num processo, ou numa atividade, ou numa governança. Eu acho que é um ritual importante para a gente aprender com os erros, né? É isso, e tem que fazer de forma intencional, galera. Tem que, não dá para deixar passar. Exato. Tem que ser uma governança mesmo. Exatamente. Né? Aproveitando esse gancho, existem alguns passinhos, assim, que essa professora, ela trouxe para poder tratar o erro, como que a gente trata o erro, né? Então, o primeiro que ela traz é sobre detectar ele, né? Muitas vezes a gente acaba olhando para ele e ignorando, ou então jogando lá para baixo do tapete, tipo, deixa passar, ele não vai voltar aqui, vamos seguir a vida. Mas é importante você detectar e já sinalizar sobre o erro, né?
Face the problem, né? É Encare isso. o problema. Exato, porque aí você consegue corrigir rápido. E a gente tá falando muito sobre agilidade aqui, né? Uhum. Que é algo muito importante, principalmente no ambiente onde a gente tá. Numa startup que a gente tá construindo a empresa, né? Tem um segundo, que é uma parte de análise, né? Que aí você precisa, a partir de detectar o problema, você precisa analisar para entender o que causou, qual que é a causa raiz desse erro. E não simplesmente ir lá e resolver ele. Muitas vezes esse erro ele pode continuar acontecendo. Então, olhar o problema da raiz. E existe um outro ponto que é essa questão de experimentar, que eu acho que coube certinho dentro do seu exemplo, né? Pô, a gente olhou tudo, vamos experimentar algo novo, né? E é dessa forma que a gente acaba tendo erros inteligentes, né? Porque é para trazer algo novo, é para inovar, é para crescer. Então, a partir do momento que você experimentou, você consegue ter mais repertório também para próximas situações, né? Muito bom, é isso aí. Bueno. Muito bom, acho que esse é o confia, né? Esse é o confia. O que eu acho que fica aí como mensagem final não deixa líder, né, independente da sua senioridade ou posição, não deixa de parar um tempinho nessa semana, olhar o que a área precisa entregar, né, qual que é o foco, como é que estão as atividades distribuídas no time, olhando para esse nível de maturidade das pessoas e como está a sua governança em cima disso. Né, para pessoas que você vai precisar mais ou menos, não dá, né, o que a gente mais aprende de liderança é que a gente tem que se adaptar a cada uma das pessoas, então não dá pra gente ter uma governança única com todo mundo, a gente vai precisar olhar essa maturidade e entender onde vai precisar entrar ou não, e não esqueça de estimular essa autonomia e o protagonismo, não esqueça de deixar a pessoa... Deixa que ela marca com você. Você pode, claro, né, até falar, olha, vamos marcar semana que vem, mas deixa ela puxar essa agenda contigo para você ir estimulando cada vez mais a autonomia e o protagonismo. E vamos embora construir essa empresa aí. É isso, vamos confiar. Muito bom. Então, só resgatando o líder. Ele acolhe, inspira, confia, desafia e faz acontecer. Até o próximo, que é o desafio. É isso, a gente se vê no desafio. Obrigada, Adriano, pela participação. Foi ótimo, muito bom. Se vocês curtiram esse formato ou querem trazer qualquer comentário ou situação aqui, pode deixar aqui no comentário, tá bom? A gente adora ter feedbacks de vocês para poder trazer mais conteúdo. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.